falar de clima de Natal por enquanto, antes de falar de romance, porque o cantor Zeca Pagodinho deu uma de Papai Noel na comunidade do Xerém, lá no Rio de Janeiro. Ele mantém essa tradição já há bastante tempo, durante 30 anos. Ele sai ali pelas ruas distribuindo presentes para as crianças. Zeca disse que não tem trenó nem rena, mas tem muito amor e solidariedade ao próximo. Inclusive, nessa época do ano, né, tem muita gente que acaba fazendo e promovendo redes ali de solidariedade, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um exemplo também igual o Zeca lá no Rio de Janeiro, né? Líderes religiosos oferecem café da manhã bem reforçado para quem mais precisa. A ação acontece na Casa Santa Dulce dos Pobres, na Zona Leste aqui de São Paulo. Cerca de 400 pessoas em situação de vulnerabilidade social são atendidas. Todos os dias a fila é enorme. Muita gente sai bem alimentada e feliz com a ajuda de quem estende a mão o ano todo, né? A gente vê, principalmente nessa época do ano, essas ações acontecendo, mas isso devia, né, se estender para todos os dias, não só no Natal, né? Não, exatamente. Né? Você vê, por exemplo, que o mês de dezembro é o mês do Natal, a época do Natal, do final do ano, as pessoas ficam mais bondosas, naturalmente, né? Você vê que tem um clima realmente diferenciado no Natal. E é muito bonito você ver uma pessoa como o Zeca, né? Que além de ser uma referência cultural no Brasil, você vê que ele enriqueceu e ficou na sua comunidade, né, Xerém, e ajuda a comunidade a florescer, né, por meio desses programas sociais, distribuindo cestas básicas, presentes para as crianças, né, durante a época do Natal. Muito bonito esse gesto do Zeca. Eu concordo com você, né, a gente deveria pensar na ideia da filantropia, da caridade em outras épocas do ano. Não esperar dezembro apenas para fazer e exercer a caridade. Ontem a gente até mostrou, né, os Papais Noéis espalhados pelo mundo, né, de surf, descendo no rapel, e tinha aquele que você comentou indo nas vilas indígenas lá em Manaus, né, é bem interessante. O Mano conhece alguma ação social? Tem alguma coisa aí em Recife, na sua região, normalmente nessa época do ano também? Tem bastante, especialmente as ligadas às comunidades religiosas, né? Tanto evangélicos, católicos, como também os espíritas, que têm na filosofia da caridade, né, uma compreensão de elevação espiritual. Então, existe essa tradição muito forte aqui, sobretudo ligada às comunidades religiosas. Agora, eu acho interessante notar como diferentes países têm graus diferentes da cultura da doação. Infelizmente, apesar do povo brasileiro ser muito solidário, a gente tem muito a evoluir ainda no que diz respeito a essa cultura da doação, da filantropia, do terceiro setor de forma geral. Entre outras questões, na minha visão, isso passa por dar uma segurança jurídica e uma estabilidade, uma facilidade, uma desburocratização do processo de doação. Vale lembrar que existem várias modalidades de doação no Brasil, onde você paga imposto para doação. Então, isso precisa ser melhor compreendido e reformado aqui no nosso ordenamento para que a gente possa fazer com que a sociedade brasileira amplie a sua cultura de doação, que é essencial, né? Qualquer sociedade livre tem o terceiro setor, né? Tem a filantropia, a caridade, como um pilar também de aumento dos laços de capital social, né? Da cooperação voluntária das pessoas. E aí, Ana? Não, além disso que o Mano falou, eu coloco um outro ponto. Como é bonito ver um artista como o Zeca Pagodinho, que é uma pessoa extremamente conceituada, dando este exemplo para as pessoas. A gente tem falado muito sobre a cultura da influência, os influenciadores digitais. Criticamos muito quando eles fazem, enfim, propagandas de joguinhos e tal. Esse é o tipo de influência que a gente quer ver. É isso que a gente quer que as pessoas olhem e se inspirem e levem isso adiante. Esse tipo de exemplo. E como os meus colegas falaram, que isso saia do âmbito do Natal, de dezembro. Acho que dezembro tem uma questão que as pessoas, a maioria também recebe um 13º, então acaba talvez tendo um pouquinho a mais ali para conseguir ajudar o próximo. De qualquer forma, este é o tipo de influência que a gente quer ver, e parabéns ao Zeca Pagodinho pela iniciativa.
Quer falar uma coisa? Não, como o Mano colocou, um ponto bem interessante. Realmente o Brasil não tem uma cultura realmente de filantropia muito apurada, né? Você vê, por exemplo, que os países liberais, né, do mundo todo, né, eles têm uma cultura filantrópica, até porque eles prezam pela ausência e pelo afastamento do Estado em determinadas situações. Os Estados Unidos, por exemplo, a última camada de proteção social é o Estado. Antes tem a associação, tem a igreja, tem a filantropia, tem a caridade, até chegar no último colchão, que é o Estado. Então tem uma cultura muito mais apurada de doar, né? E é bom lembrar, a gente sempre esquece um ponto interessante, Soraya, que a doação, a caridade, na verdade, você não faz para o outro, você faz para si, né? Quando você faz um gesto de caridade, um gesto de solidariedade, na verdade, você não está ajudando a outra pessoa. Claro, por consequência, você ajuda outra pessoa. Mas faz um bem danado você ser solidário. Faz um bem danado você ser caridoso, né? Isso ajuda a alma, né? Acalenta o coração. É muito bom exercer a caridade. Então, essa cultura de fazer caridade pensando em si e não no outro, realmente é algo muito evolucional, né? Não é algo assim normal e natural para a sociedade como a brasileira, apesar de ser realmente muito solidária aos brasileiros em geral. E um outro ponto que surge, né, dessa questão quando a gente fala de solidariedade, que a gente vê que esse sentimento de ajudar o próximo, às vezes, quando há uma grande tragédia, como a gente viu acompanhando, né, tragédia no Rio Grande do Sul, só quando acontece essas grandes tragédias que a pessoa acaba tendo vontade de ajudar. Mas a gente esquece que ao longo de todo o ano, mesmo que não sendo grandes tragédias, tem gente passando por necessidade que também precisaria de ajuda, né? Não sendo Natal ou como o Rio Grande do Sul, que virou, enfim, uma mobilização nacional. Não, esse ponto ele é muito importante porque acho que a mídia, a gente acaba se sensibilizando mais, porque em todos os lugares que você olha, tá falando desse assunto, as pessoas conseguem sentir a tragédia de forma um pouco mais próxima, se colocam no lugar daquele outro. Mas eu acho que tem uma outra coisa aqui. Não necessariamente a caridade precisa ser representada por uma doação em dinheiro, né? Às vezes, o que, por exemplo, a gente faz muito lá em casa, não estou usando mais a roupa, está em bom estado, óbvio, né? Não vai dar uma roupa que você tem que jogar no lixo porque ninguém consegue mais usar. No Rio Grande do Sul, a gente ia pontuar essa questão. Não é desmanche, não é lixo. Em mau estado, Mas assim, às vezes você não precisa buscar uma instituição, tem alguém próximo a você precisando. A gente, quando tem criança, assim, né, nenê, escuta falar, olha, sobrou alguma roupinha e tal. É uma cultura circular de você ajudar o próximo. Às vezes está mais perto do que você imagina e você consegue fazer mais do que você acha que você pode fazer. Então não é necessariamente fazer um pix, sabe? Sim. Mano, quer pontuar algo? Tem um ponto para reflexão que eu acho muito interessante, que é até que ponto o Estado, quando ele se agiganta, ele acaba atrofiando a potência da sociedade civil de se organizar na ajuda ao próximo. Muitas vezes isso acaba acontecendo até num traço cultural. Você paga muito imposto e aí tem gente que diz, não, mas eu já pago imposto para a prefeitura resolver a situação dos moradores de rua. Então não tenho nada a ver com isso, minha parte eu já estou fazendo através do imposto. E aí isso gera um distanciamento da cobrança, né? É uma cultura de terceirização da responsabilidade. Você sente que já está pagando imposto, a prefeitura devia cuidar disso, então a minha parte já está feita, lavo minhas mãos. Quando você tem uma doação voluntária, você acaba tendo um envolvimento muito maior da pessoa no sentido de um interesse de saber se o dinheiro da doação para aquela associação, para aquela instituição do terceiro setor está sendo bem aplicado. E caso haja alguma desconfiança com a competência daquela instituição, a pessoa para de doar ali e doa para outra. Então você tem um sistema de incentivos que aumenta a solidariedade social e um senso de responsabilidade individual a respeito da ajuda ao próximo. Eu acho esse ponto muito interessante. No Brasil, nós acabamos nos constituindo como uma sociedade viciada em Estado e atrofiando com isso a nossa potencialidade de fazer coisas maravilhosas, como situações limite, como o que vimos no Rio Grande do Sul, evidenciam que quando o povo brasileiro se une
e coopera, ele é capaz de fazer coisas grandiosas. Vocês acham que falta mais campanhas para incentivar esse ato ao longo do ano? Porque a gente sabe que tem até campanhas específicas, né? Quando chega o inverno, tem a campanha do agasalho. No Natal, a gente vê mais ações desse tipo sendo realizadas. Mas e o restante dos dias? Quer falar? Eu acho que o ponto interessante, assim, são 2 pontos, Soraya. Primeiro que o Brasil não tem uma estrutura institucional, jurídica, que facilite a doação. Eu lembro que tinha um professor meu de Direito que quis doar o livro dele para a Faculdade de Direito da USP e não conseguia. Imagina, tinha uma biblioteca linda, grande, não é? Mas e não conseguia doar. A vontade dele... E não conseguia doar. Não conseguia doar por quê? Porque, infelizmente, a lei, né, não permite, não facilita a doação. Esse é um problema. E o Mano colocou na primeira abordagem dele um ponto interessante. Se eu doar, eu sou obrigado a pagar imposto na doação, né? Ou seja, então isso faz com que você faça outras formas de desvio, né, a fim de chegar aquele dinheiro, aquele bem a determinada pessoa. Você não declara. Então, você não permite e não facilita a doação das pessoas. E tem um ponto que o Mano colocou aqui, é só discordar dele, né? Quando você pega, por exemplo, a carga tributária dos países que são mais solidários, né, comparado com o Brasil, é parecido, né? Então, não tem nada a ver falta e ausência do ato voluntário da doação com achar, por exemplo, que está pagando muito imposto para o Estado e para o município, logo, esses entes deveriam fazer o seu papel de amparar a sociedade. Os Estados Unidos tem uma carga tributária de 30%, né? O CDE tem 37%, né, de carga tributária, parecido com o Brasil, né, na média, né? Então, ou seja, tem nada a ver carga tributária com o fato da nossa população tem um pouco de não ovo ter... e galinha aí. Oi? Porque tem um pouco de ovo e galinha nessa análise, no sentido de que a ordem dos fatores altera o resultado, no sentido de que se você já tem uma cultura solidária, consolidada, com uma sociedade civil forte, e aí você aumenta a carga tributária, você já tem aquilo consolidado. No Brasil, o Estado veio antes do povo, o Estado veio antes da sociedade. Sempre tivemos um Estado muito forte, muito grande, sufocando a construção da sociedade civil. A sociedade brasileira, ela vai se consolidando mesmo com o sufocamento do Estado, né? E não é o oposto. Então, acho que essa ordem a questão, Mano, ajuda a explicar. Acho que a questão anterior é uma questão cultural mesmo, né? Você vê, por exemplo, os Estados Unidos é protestante, né? Os Estados Unidos tem a cultura da doação, da ajuda ao outro, né? De você querer o lucro, né? De uma forma muito mais palatável, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento daquela tua rede, né? Muito mais palatável, muito mais evidente que o Brasil, né? Pela cultura cristã católica dele, né? Então, acho que a questão é muito mais cultural do que o fato do Estado no Brasil ser maior do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a questão, para mim, não é questão de carga tributária, é questão realmente cultural. E o fato das instituições jurídicas não facilitarem a doação, no meu modo de ver, isso prejudica, de certa forma, o ato voluntário de você fazer a caridade, sim. E é papel aí do Estado, da União, para tentar incentivar? Acho que sim, acho que sim. Acho que o Estado, por exemplo, não digo nem incentivar, eu digo não atrapalhar, né? Eu acho que o Estado, por exemplo, a União, os municípios, né, os estados federados, né, deveriam ter uma política de não atrapalhar a doação. Se não atrapalhar, já vai ajudar bastante, né? Se eu, por exemplo, não fosse cobrar... o processo, né? Pra que ser tão burocrático? A gente já tem tanta burocracia. Não, e acho que tem um ponto que é essa questão do imposto, de você também... deveria ser o oposto. Você deveria ter certas isenções, porque você está utilizando o seu dinheiro para fazer bem a um terceiro, né? Não estou dizendo doação de pai para filho ou coisas assim, mas, poxa, você está claramente tentando fazer algo bom para a sociedade e você está pagando imposto para isso. Isso desincentiva. E tem uma outra questão, é uma perspectiva mais sociológica, assim, que a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que querem sempre se aproveitar de determinadas situações. Então, talvez, um pouco dessa falta de cultura da doação é porque não existe transparência suficiente para as pessoas conseguirem doar e terem a certeza e a garantia de que aquele dinheiro está sendo utilizado da forma que você doou para estar. Aí entra o ponto que o Mano falou, de que se você faz uma doação direta, você tem maior facilidade no acompanhamento da utilização desse dinheiro. Mas mesmo assim, se a gente doa para uma instituição ou para algum tipo de projeto, nem sempre você acaba tendo a garantia de que aquele dinheiro foi utilizado da maneira adequada. Não tem uma fiscalização, não tem
tem uma transparência. E isso, muitas vezes, afasta as pessoas de fazerem essas doações. Fica nessa dúvida, né? Será que o dinheiro vai ser utilizado mesmo? Para quem vai esse dinheiro, né? Vira e mexe, a gente vê pipocar notícias de pessoas que estavam utilizando valores que foram doados. A gente viu isso acontecer, acho que até com influenciadores, na época da tragédia do Rio Grande do Sul, que eles estavam utilizando as doações em benefício próprio, gente. É o cúmulo da desumanidade, mas isso desincentiva as pessoas a doarem, porque você não tem a garantia de que vai para o lugar que deveria ir. Agora, só para a gente mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de presente de Natal? Ganharam presentes? Yes. Muito. Tô esperando o presente do Mano. Cadê, Mano, meu presente? Você falou que ia me dar. Gastei tudo com a passagem para vir para Recife. Eita, não tem presente para ninguém. Mas gostaram dos presentes que ganharam? Ninguém vai precisar trocar? Não. Não? Não. Olha só. Eu amei meus presentes. Que belezinha. Então tá bom, mas